gente, para montar hoje a conversa. Então, eu usei o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais densa, assim, sabe? Então, para quem não tem costume de ler, talvez demore para pegar no tranco, mas pega no tranco. É um livro que você se emociona muito, muito a todo momento. Então, obviamente, eu indico para vocês, porque você vai lendo e você vai... Então, eu usei ele, e ele é um livro que, assim, gente, a gente se emociona muito, muito, porque ele te coloca numa realidade muito sublime e muito sobrenatural. E aí a gente fala, né, preparação para a morte. Aí todo mundo vai pensar que é o quê, né? Que é um negócio super mórbido. Não. É de fato a preparação para uma boa morte, né? Então ele destrincha tudo, tá? Obviamente eu não vou conseguir passar tudo o que tem no livro aqui, mas eu tentei pegar os pontos principais que vão fazer a gente sair daqui com outro olhar. Porque vamos lembrar, né? Qual é o objetivo da quaresma? A gente ter um outro olhar da nossa própria vida para uma conversão melhor, para a gente se tornar santa, né? Então é isso, resumidamente é isso. Lembrando que eu vou olhar aqui as anotações. E aí, então, hoje o tema é: e se eu morresse hoje, né? Então, primeira pergunta, assim, o que eu faria diferente? Assim, se você soubesse que você ia morrer hoje, cada uma de vocês aqui, não precisa responder pra mim, se quiser responder pra mim, obviamente pode, mas assim, o que você faria de diferente? Qual era, assim, a primeira coisa ou a listinha de coisas que você faria de diferente hoje? Assim, você vai morrer amanhã, você já sabe disso. O que você faria de diferente? Engraçado que em contrapartida a isso, né, de você levantar, tipo assim, vai ser o mesmo tema, eu fiquei assim, nossa, é verdade, né, tipo assim, trazer um tema, pode ser um tema diferente, não precisa ser o tema do livro. Eu publiquei ontem nos meus stories do Instagram uma imagem, um Reels, que falava assim, né, você não consegue passar um tempo com Deus, mas quer passar a eternidade com Ele. Aí eu fiquei muito pensando nisso, né, tipo assim, eu tiro 15 minutinhos por dia para rezar de manhã. Gente, assim, o dia tem 24 horas, eu tiro 15 minutos. E aí eu tô cheia de, mas eu quero passar a eternidade com Deus. Como que funciona isso, né? Tipo assim, como que funciona isso de fato, né? E aí, aí eu fiquei pensando, né? Então, assim, o que a gente faria de diferente? Isso foi uma dúvida, e até hoje eu montando essa live, eu parava toda hora e rezava uma Ave Maria pela minha mãe. Porque eu pensei muito assim, porque minha mãe morreu de repente, não foi uma doença que pegou ela e ela teve um tempo para se preparar. Ela foi de repente, e eu fiquei assim, será que aquele último minutinho que ela percebeu a gravidade do que estava acontecendo, ela teve o tempo para pensar em Deus e pedir perdão de alguma coisa que ela precisaria? Será que ela pensou nisso? O que eu faria de diferente? Gente, eu tô falando assim, não penso de forma pesada, tá? Eu penso realmente de fato, porque é uma coisa que eu gostaria de saber, assim, né? Minha mãe. Então essa aula veio com tudo pra gente refletir sobre isso, né? E aí, Santo Afonso, ele fala no livro, né, que não é pra gente pensar como um desespero, né? Ele não fala, tipo assim, que é uma corrida contra o tempo. Tipo assim, vou ler o livro e agora eu tô numa corrida contra o tempo. Vamos correr, vamos ser santa, vamos ser... Não. Ele não fala nesse sentido. Ele fala num sentido sublime, que foi o que eu falei pra vocês, assim, é muito bonito ver o livro, porque ele fala de um sentido em que você coloca o seu pé no chão e você consegue ir melhorando de degrau em degrau, mas você ir melhorando e você vai se preparando para a boa morte, né? E aí, só que ao mesmo tempo ele vai te jogando de forma clara na sua cara o que você precisa fazer. Então, ele não tira pra gente o tempo, tipo assim, agora eu tenho pouco tempo para fazer isso. Ele nos dá o tempo com esse livro. Ele tá dando o tempo pra gente com esse livro. Vocês vão ver mais pra frente por quê, né? Mas, e exatamente por isso que ele mostra que é irracional. Gente, presta atenção nessa frase porque isso é profundo, tá? Mas ele mostra pra gente que é irracional demais a gente adiar a nossa conversão. Então eu coloquei aqui, é irracional demais
deixar nossa conversão para depois, para o outro dia, para quando tudo estiver bem. É muito irracional, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente tem certeza que a gente vai morrer. A gente tem certeza absoluta. A gente sabe. A gente só não sabe o tempo. Então é muito irracional da nossa parte, sabendo tudo que a gente sabe, sabendo que a gente é católica, a gente fala assim, não, vamos cultivar um pouco esse pecadinho, que esse pecadinho aqui ainda tá, né? Ainda tem apego a ele. Vamos abraçar ele mais um pouco. Vamos deixar de ir na missa, porque, nossa, isso daí agora não vai fazer diferença. Vou continuar rezando e vamos deixar de ir na missa. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E aí, antes de entrar no assunto, né, o que eu coloquei aqui, né? Eu fui lá no Catecismo Romano, e aí, o que acontece com a gente quando a gente morre? Então, assim, ó, a Karina agora. Eu me arrependi, tô em estado de graça, bom, beleza, morri agora. Parou tudo. O que acontece com a gente, vocês sabem? Então a gente morre, a gente tem o nosso juízo particular. Nesse momento do juízo particular, a gente, se está em estado de graça, a gente pode ir para o purgatório e para o céu, ou direto para o céu. Esse é um caminho. E tem o segundo caminho, que é o pecado mortal. Estou em pecado mortal? Não tem assim, eu morri, aí Deus vai falar assim, o que você fez? Perdão, Deus. Aí Deus vai falar, eu te perdoo, vai para o céu. Não existe isso. Morri em pecado mortal, é pro inferno que eu vou. E aí, então, quando a gente morre, então no minuto que a Karina morreu, eu morri agora, a morte encerra o tempo de merecimento. Então, eu mereci até aquele tempo, até aquele último fôlego, até o Padre Paulo Ricardo, não sei se, acho que é só você que acompanha, né, Bruna? O Padre Paulo Ricardo, não sei se vocês conhecem, depois pesquisa, eu gosto muito dele. E aí, ele tem um vídeo que ele fala do suicida, né? Tipo assim, quem se suicida. Aí ele fala assim, gente, tem uma hora que ele fala no vídeo assim, calma, porque o suicida, até o momento de pular da ponte, ou seja, da ponte até o rio, ele tem um momento de se arrepender. Então a gente tem obviamente, né? Se a gente fica doente, todas essas coisas, né? Não no caso da minha mãe, por exemplo, mas no caso de quem tem uma doença, a gente tem esse momento, a gente tem até o último minuto de vida pra gente se arrepender e pra gente ter a caridade por Deus. E aí, a morte encerra o nosso merecimento. E como que a igreja se baseia nisso? Porque isso é a igreja falando, não é a Karina. Então, como que a igreja se baseia nisso? Está em Hebreus 9, 27. Está estabelecido que os homens morram uma só vez. Não tem mais 50 vezes, não tem outras vidas, é uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, depois disso vem o juízo que a gente tem. Morremos, acabou. Aí, está em Hebreus 9, 27. E aí depois tem outro que está em Mateus 25, 13. Que até a Cláudia, acho que foi a Cláudia ou foi você? Não, foi a Cláudia. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você sabe que você vai morrer, você não sabe nem o dia nem a hora. Exatamente. Aí, o momento da nossa morte é muito decisivo, assim, sabe? Santo Afonso, no livro, assim, acho que, se eu não me engano, nas primeiras páginas, ele fala sobre um conto de um amigo dele, que é o Tomás Kempis. Eu já escutei sobre ele, né? Ele é bem famoso no meio católico. Que ele construiu uma casa, que ele fez uma casa muito bonita, maravilhosa. Ele estava lá com os amigos dele, aí um amigo dele vira para ele, né? E fala assim, só tem um erro aqui na sua casa. Brincando, né? Só tem um erro aqui na sua casa. Aí ele fala, o quê? Qual erro, né? Olhando para casa assim, ele falou assim, a porta. Ele, a porta? O que tem de errado na porta? Que é para onde você vai sair morto daqui. E aí, Santo Afonso, o que ele fez daí? Santo Afonso vira e fala assim, e é exatamente isso. Quando você sair pela sua casa porque você morreu, tudo que você tem, seus filhos, as brigas que você tem, os pecados que você tem, o dinheiro que você tem, tudo vai ficar lá. Você sai sozinho. Até a roupa do corpo vai acabar saindo também uma hora. Então você sai o nada que você é, né? A Karina vai sair o nada que é quando morrer. Então tudo, meus filhos, meu marido, tudo, absolutamente tudo fica aqui. Se eu tenho briga com alguém, se eu não tenho briga com alguém. Se eu tenho dívida com alguém, se eu não tenho dívida com alguém. Se eu tô devendo no banco, se eu não tô devendo no banco. Se eu tenho muito dinheiro no banco, se eu não tenho dinheiro no banco. Se eu tenho carro, se eu não tenho carro. Se eu tenho 4 cachorros, 25 galinhas. Tudo fica, entende? Aí,
E aí ele fala, né? Como queremos morrer? Então assim, como que a gente quer morrer, né? Em estado de graça ou em pecado mortal? Porque são os dois caminhos, estado de graça, céu, ou não, né? Céu direto, se você for santo, e purgatório para você se purificar, mas o destino final é o céu, né? Então, estado de graça, céu, pecado mortal, inferno. Ponto final, acabou a história, assim. E Deus é justo. Deus, ele sempre falou, eu sou justo. Ele nunca mentiu, ele falou assim, mas vamos... Não, Deus é justo. E aí leva mais uma dúvida, né? Eu sou uma boa filha para Deus? Aí a gente tem que se colocar nessa posição, eu sou uma boa filha para Deus? Tipo assim, pensar mesmo, colocar a mão no coração e responder, assim, com toda a sinceridade do mundo, né? Aí, até tem uma coisa que eu lembro, assim, minha avó fazia muito isso, assim, eu tenho uma saudade da minha avó tremenda, assim. Então a gente perguntava assim, eu não mato, eu não roubo, né? Tipo assim, não tem esses negócios, né? Tipo assim, eu não mato, mas espera aí, vamos ver um negócio. Pra gente estar no céu, a gente precisa ter, acima de tudo, caridade por Deus, e caridade nada mais é do que amor. Ponto final, acabou a história. E obedecer. E o amor vai fazer com que a gente obedeça as leis deles. A lei dele. Porque a lei dele é o que nos coloca em pecado mortal. E aí, isso vai resolver, eu não traio, eu sou uma boa mãe, na hora da nossa morte? Não vai resolver. O que vai resolver é o nosso estado de graça. E o que é o estado de graça? É não estar no pecado mortal. E se eu morro em pecado mortal, eu vou para o inferno direto. E aí o que é necessário para haver o pecado mortal? Vocês sabem o que é necessário para ter o pecado mortal? Para morrer em estado de pecado mortal? É a matéria grave, ou seja, o pecado contra o mandamento, o consentimento e a escolha livre. Eu escolhi de forma deliberada, né? Exatamente. É o pleno conhecimento e o consentimento deliberado. São essas três coisas. Então, o que é? O pecado mortal. Contra qualquer um dos 10 mandamentos, eu conheço lá os 10 mandamentos. Eu já sei o que eu não posso fazer. Eu tenho conhecimento sobre esses 10 mandamentos e os detalhes deles. E mesmo assim eu falo assim, não, eu vou fazer mesmo assim. Eu quero fazer mesmo assim. Aí eu vou lá e faço. Então, o pecado mortal, ele precisa ter essas três coisas, né? Aí, então, imagine, eu sou uma boa esposa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada, eu tô lá bonitona. Chega, plim, plim, no meu celular, mensagem no WhatsApp, vem uma mensagem de uma famosa, não precisa nem ser amiga, tá, gente? De uma famosa, de um político, que ele traiu a esposa. Eu não sei se é verdade, mas também não custa compartilhar, não é mesmo? Vamos lá compartilhar uma notícia que eu não sei se é verdade? Vamos. Compartilhei. Estou em pecado mortal ou não estou em pecado mortal? Você levantando em júri. Eu estou levantando em júri. Contra o 8º mandamento. Contra o 8º mandamento. E aí, se eu morro 1 minuto depois de compartilhar, o que acontece? Estou direto para o inferno. Então, e aí às vezes vem até aquela frase, né, assim... Eu lembro que em época de política isso acontece muito, muito demais, assim, né? Eu não sei se é verdade, mas vou compartilhar. Não sei se é verdade, mas vou compartilhar. Gente, não sabe se é verdade, não, assim, e como que a gente sabe se é verdade? A gente viu, só, único e exclusivamente, quando a gente sabe que é verdade. Mas se for verdade... Também não pode, não tem o direito, exatamente. São Felipe Neri tem um momento em que ele pega Isso no filme é uma cena, mas na vida real existiu mesmo, né? Que o pessoal inventa uma fofoca, um casal inventa uma fofoca de outras pessoas, de um menininho. E aí inventa fofoca e começa a espalhar. Aí esse casal vai se confessar com o Felipe Neri. Aí o Felipe Neri pega e fala assim, pra ele, né, na vida real, pega e fala assim, pega as penas da galinha e espalha na praça. Aí o casal fala assim pra ele, mas como que... E depois recolhe. Aí o casal virou e falou assim, não tem como eu recolher depois, vai voar, vai espalhar, não tem como eu recolher tudo. Eu vou recolher uma boa parte, mas eu não consigo recolher tudo. Aí ele falou assim, pois bem, foi o que você fez ontem com esse menino, falando mal dele. Não tem mais como você recolher a honra dele agora. A honra já está espalhada.
Então é isso que acontece quando a gente, mesmo a gente sabendo, a gente espalha. Quem assistiu o Frei Gilson hoje, ele falou, cuidado ao falar, antes silenciar. A gente fala muito e escuta pouco. Exatamente, nossa senhora. Muito, Tem que muito, ser muito. bem ao contrário. Oi? E tem que ser bem ao contrário. E tem que ser bem ao contrário, né? A gente tem que fechar muito o A gente tem uma ouvido. boca e 2 ouvidos. Exatamente. Exatamente. E aí também o negócio de não matar. Então, por exemplo, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais importante, a alma ou o corpo? A alma. Então, não adianta falar só eu não mato o corpo, porque você também não pode matar a alma. Se eu cultivo o ódio, e se eu cultivo ódio por alguém, eu estou matando a alma dela? E a sua junto. E a minha junto. Eu estou em pecado. Principalmente a gente. Eu estou em pecado mortal? Vocês entendem quando a gente, tipo assim, a preparação para a morte? Tipo, vocês entendem onde que está a preparação para a morte, assim? Na verdade, você falou, lembrei, na verdade, sempre uma pregação, isso que eu fiz, se a gente compreender o que é o amor, né? Porque o amor, quando lá São Paulo fala, né? Mesmo que eu tivesse se eu falasse a língua dos homens, Eu se sei, não sei. tivesse amor. Então, quando a gente é difícil de falar, porque a gente não tem pleno ainda, né? Estamos Sim. Porque se há amor, não há os outros. Não há outros. Por isso que o primeiro mandamento é amar. É amar. Amar, né? E amar ao próximo, né? Então, Os 3 primeiros, os né? 3 primeiros, né? Ele fala do amor. Então, é claro que é uma questão de amadurecimento na fé, né? A gente está aqui para isso. Sim. E é uma luta, pelo menos para mim é. Não, pra mim também é, Bruna, pelo amor de Deus, viu? Tipo assim, tanto é que hoje, foi o que eu falei, né? Hoje eu fazendo isso daqui, eu fiquei assim, nossa, tipo, e aí? E agora? A verdade, a chave é o amor. A chave do depois, né? Exatamente, que é a caridade com Deus. Você pode ter tudo, mas a gente não tiver a caridade, olhar para o outro com compaixão, a mesma compaixão que nos é olhado, Jesus, né? Isso. E você falou tudo, porque a hora que a gente tiver essa caridade com Deus, as outras coisas se tornam muito fáceis. E não tô falando que a gente não ama, mas a gente ama ainda de forma muito imatura, de uma forma muito... quando eu falo eu falo a gente mesmo, tá? Me coloco nessa posição também, tá? A gente ama de uma forma muito imatura, a gente foge de situações, inclusive para amadurecer esse amor, sabe? Então a gente precisa amar de forma perfeita Ele, porque as outras coisas, quando a gente amar de forma perfeita Ele, as outras coisas vão ser fáceis, né? A santidade traz isso, ela traz essa facilidade, né? Não é que a vida vai ser fácil, porque ainda vai existir dificuldade, mas a forma como a gente lida com essas coisas vai ser fácil, sabe? Não, que isso? Fica aqui, que daí fica mais uma conversa do que sabe? Cara. Aí, aqui fica um exercício para cada uma. Inclusive, a hora que eu estava montando isso, eu separei, aí eu vou passar lá no grupo pra gente. Fica um exercício para cada um, para mim, para vocês. Se a gente quiser, a gente faz junto, de estudar a fundo os mandamentos, sabe? Estudar mesmo, porque a gente... Aqui nem o negócio das virtudes que a gente falou semana passada. A gente só vai amar uma virtude se a gente amar essa virtude, concorda? Eu só vou amar a Deus se eu estudar sobre Ele. Eu só vou amar os mandamentos se eu estudar sobre eles. Então aqui fica o exercício, né? Pra gente entender, pra gente estudar. E aí... E aí pra gente colocar em prática. Tem um livro do Hugo de São Vito, não sei se vocês conhecem, Nossa, qual é o livro? É um livro de capa azulzinha. Acho que é Meditar. Ai, gente, agora eu não lembro, desculpa. Depois vocês me cobram que eu tenho lá em casa. Que ele fala que o estudo, ele vai se tornar inútil se a gente não pegar. Então, a gente estudou, a gente tem que, em cima desse estudo, meditar, rezar e colocar em prática. Então, se eu não colocar em prática, se eu não rezar e se eu não meditar sobre isso...
vai ser inútil, de nada vai adiantar. Isso para qualquer coisa, pode ser para a gente, eu vou cursar medicina, tem que ser para isso. Vou fazer gastronomia, tem que fazer meditar, tem que rezar, pedir bons frutos, isso para tudo. Se é para Deus, mais ainda, é um negócio mais elevado ainda. E o juízo particular, né? A Beata Conchita, ela ensina no livro a todo tempo que a gente, que não apenas a gente tem que conhecer nossos vícios e pecados, né? Mas a gente tem que combatê-los. Então ela fala todo tempo no livro, ela fala que a gente tem que combater esses pecados. Porque querendo ou não, quando a gente escolhe pecar, por mais que o pecado seja mínimo, que seja pequeno, a gente ofende a Deus. A gente está lá, a gente está ofendendo a Deus. Por menor que seja o pecado, pecado é pecado. E aí ela até insiste também na mortificação, né? E aí ela fala que é muito fácil a gente cair no pecado mortal. É muito fácil a gente cair no pecado mortal. Vocês viram, né? Tipo assim, é um negócio muito... Às vezes a gente, assim, já tá instalado na gente, né? Tipo assim, só depois que a gente fez que a gente... Opa, nossa, eu fiz isso daqui e fiz porque quis, né? Tipo assim... Então, já tá instalado na gente. Porque a gente é fraca. A gente age conforme a carne, né? E a carne é fraca, né? E aí, sejam pecados leves, seja o que for, ele vai levar a gente a fazer um ato grande. Porque é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Exatamente, isso serve para tudo, inclusive os nossos pecados. E depois da morte, não tem como arrumar esse pecado que a gente está pegando de estimação. Então, até falei semana passada que eu sempre faço na quaresma de comida, de alimento, né? Porque isso é um dos meus maiores pecados, assim, é algum, assim, não tô falando que é o único, tá, gente? Mas é o único que eu me sinto confortável de falar. Mas é o da gula, assim, e eu vejo que é um negócio, assim, tanto foi acho que terça, quarta-feira. Ai, gente, eu não lembro. Eu sonhei que eu tava bebendo um vinho, mas o vinho era chocolate. Mas eu comi aquilo muito. Eu acordei aguada com aquele negócio. Aguada, assim, de tamanha é a minha gula, assim, sabe? Então, pra que eu vou ter isso pra mim? Pra que eu vou esperar pra mudar isso? Se amanhã eu morrer, pra que eu vou levar esse bichinho de estimação? Entendeu? Não tem o porquê, né? E aí volta aqui a reflexão, né? Se eu morresse hoje, o que eu faria de diferente? E aí, eu vou trazer 2 versículos para vocês, que vai fazer todo sentido da nossa conversa. Então, o primeiro é 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito enquanto estava no corpo, seja bem ou seja mal. E aí, como que vai ser o nosso final, né? Porque a gente pega esse versículo, por exemplo. Tem um padre da Arautos que falava que vai ter gente que pecou tanto e escolheu tanto por isso, mesmo sabendo do amor de Cristo por nós, que quando chegar no dia do juízo, ele vai implorar para ir para o inferno de tamanha vergonha de Cristo, quando for face a face com ele, porque quando a gente morrer, a gente vai estar face a face com ele. E ele é tamanha bondade e amor, que essa alma que só escolheu pecar sabendo disso, vai escolher ir para o inferno por tamanha vergonha disso. Então, gente, imagine o tamanho do amor e da bondade de Cristo para uma alma. Exatamente, né? Então, como que vai ser o nosso final, né? Vai ser o bem ou vai ser o mal? Não existe um meio termo, não existe não existe um caminho curto, não existe um vai que cola, né? Não existe um jeitinho brasileiro. É bem ou mal, céu ou inferno. Só isso que existe. Assim, você foi pecador o tempo todo. É que nem São Dimas, né? Você foi pecador o tempo todo, mas quando você pedir perdão... Também nós seremos cobrados por aquilo que nós sabemos, por exemplo. Sim. Aí eu vou dar um exemplo chucro aqui. Por exemplo, meu avô, ele era um homem chucro da roça. Ele não tinha todo esse conhecimento. Não tinha muito conhecimento. Você falava, ele discordava. Porque, sim. Enfim, Sim, ele sim. não teve acesso à fé devido a inúmeras circunstâncias. Foi um homem justo, um homem bom, bateu a cabeça, morreu.
Aí, pegar ele como exemplo, ele vai ser julgado, acredito eu, que pela sua vida, né? Pelos seus atos bons Sim. e maus, e também pelo que ele sabia. Exatamente, né? Você não pode cobrar ele, por exemplo, de um mandamento se ele não teve esse conhecimento. Não adianta. Isso. Sim. Não, isso é claro. Isso é claro. Até antes de morrer, eu sempre, aqui a gente feminista, eu sempre fico muito atenta. Eu sei que alguém está doente por conta da noção dos enfermos. Não é o primeiro, não é o segundo. Eu lembro que ele foi dado, sabe? Sim. E antes da morte dele foi. Tem outros aqui que teve, sabe? Assim, que graças a Deus a gente conseguiu, sabe? Ir ou no hospital, o Chiquito. Nossa, fiquei tão feliz. Então, temos ainda o recurso da unção dos enfermos. Sim. Claro que não é uma morte corrente. Por exemplo, meu avô ele bateu a cabeça, ele demorou 15 dias para morrer. Deu tempo do padre. Sim, mas no caso da minha mãe, por exemplo. Então. É o que hoje eu fiquei rezando o dia inteiro, por exemplo. Porque ela não vai ser julgada só por aquele ato, por aquele momento, será? Não sei te dizer. Quando você pega no catecismo romano, pecado mortal para o inferno, você estado de graça, você vai para o céu. Você pega lá no catecismo. Mas que a alma que está no purgatório, ela morreu em amizade com Cristo. Ela morreu em estado de graça. Só que o purgatório não é porque você morreu em pecado mortal, é porque você morreu em estado de graça e você sempre é perdoado aqui. O perdão você tem. O que você vai fazer no purgatório é pagar os seus pecados, a purificação dos pecados. Você está se limpando disso. Então, o purgatório é para isso. Você reza por essas almas que morreram em amizade com Cristo. No caso de pessoas que receberam a unção, né? É que é muito difícil, assim. É muito difícil. Porque se você parar pra pensar, né, que nem... Eu falo isso muito pros meninos. É que nem o negócio do tempo. Eu não consigo ter 15 minutos com ele no meu dia, mas aí eu quero passar a eternidade com o Nosso Senhor. Aí eu falo isso muito pros meninos. Vocês escolhem fazer coisas erradas o tempo todo. Então você tá o tempo todo escolhendo coisa errada. No final da vida, você acha que você vai escolher alguma coisa certa para estar em comunhão com Deus? É muito difícil, né? Uma vida que está inteira de pecado, uma vida que está inteira fechada a Deus, uma vida que está inteira afastada de Deus. Por sua escolha, não por escolha de Deus, por sua escolha, é muito difícil você se voltar para Deus. Assim, é por milagre. Deus. Então, exatamente. Então, por isso que assim, que nem você falou assim, é por obras. Mas e essas obras? Como que são? Assim, porque você, por exemplo, você tem obras, você está na igreja direto, você vai visitar o Santíssimo, você tem obras. Mas e uma pessoa que não está aqui por livre escolha, tá? Não que nem o seu avô, que você falou assim. Só não entendi por livre escolha. Falta de conhecimento, exatamente. Você para pensar, não é todo mundo que tem catequese, não é todo mundo que pega um livro e lê, assim, sabe? Então não tem acesso às coisas, de fato. Eu vou pesquisar, Bruna, eu não quero te responder, porque, tipo assim, eu até tenho alguma formulação na cabeça, mas pode ser voz da minha cabeça, né? Aí é injusto eu passar informação. Mas é interessante a gente estudar e pensar, exatamente. É uma alma muito grande, né? É uma obra muito grande na gente. É uma alma eterna, né? Então tem muita coisa por trás. É isso mesmo. Peraí, 2 Coríntios 5:10, e aí agora o segundo que eu vou ler é Mateus 6, 14 ao 15. Aí tá assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. O que faz a gente realmente perdoar alguém? É porque a gente é boa? É porque a gente é muito generosa? É porque a gente é superior à pessoa? Não. O que é que faz a gente perdoar alguém? É o amor a Cristo, que foi o que foi. Interessante que ele começou a pregação, ele falou assim, pra mim já, ele precisava ter falado só uma frase. Nossa, você falou assim, só quem ama perdoa. Pronto, pra mim já Acabou, exatamente. Exatamente. É só pelo amor de Deus que a gente vai fazer. Não foi bem assim, mas ele tá
falou foi mais conciso ainda. Só que a gente só consegue perdoar se a gente ama. Se a gente ama Deus é só assim, não tem outro. Olha, gente, assim, então vamos pegar situações, assim, a gente pega, tem uma moça que ela foi traída, assim, sabe? E aí ficou um burburinho, hoje tá num casamento muito bom, assim, muito bom mesmo. Aí você vai fala com toda sinceridade, você acha que ela não ama o suficiente o marido para perdoar? Não ama. Ela fez aquilo por quê? Conveniência. Então, ela perdoou o marido por Deus, você entendeu? Tipo assim, ela perdoou o marido por Deus, não tem como, gente, por mais que eu ame o Guilherme, se eu descobrir, vai dar muita coisa, gente, vai dar ódio, vai dar raiva, vai dar vontade de matar, vai dar vontade de pegar uma faca e falar assim, agora você morre. Então, mas não é, Bruno? A gente fica brincando. Mas é verdade. Mas não é, assim, pra ela, de verdade, direto eu penso assim, quando a gente entra nessa conversa, que assim, eu lembro quando eu fui contar pro Guilherme, ele falou assim, amor, eu nunca que eu te perdoaria, assim, sabe, tipo assim, mas o que faz o Guilherme perdoar a Karina perdoar o Guilherme? Vai ser Deus, não tem outra explicação, assim, sabe? Vamos pegar outro caso? Tem outro caso na internet que ficou muito famoso de um, como fala? Um tribunal de justiça, que o cara era um psicopata e fez mal para acho que umas 30 mulheres lá, matou as 30 mulheres. Aí o pai de uma estava lá. Aí deram o microfone para ele e falou assim, o senhor quer falar alguma coisa? E o senhor vira para ele, olha no olho dele. Gente, um psicopata não tem reação, não tem reação, tá? Não. Aí o cara vira para ele, um barbudo, assim, gente, olha, só de falar, eu já me arrepio inteiro, dá vontade de chorar. O cara vira e fala assim, hoje eu te perdoo, porque a minha religião, o meu Deus me ensina que eu preciso perdoar quem me ofende. Aí ele olha para o juiz e fala assim, Senhor, eu estou fazendo uma coisa muito difícil, que nem eu estou entendendo, mas eu estou perdoando ele. O psicopata pega a câmera pro psicopata cheio de lágrimas no olho. Aí eu vou perguntar, quem que perdoou? Quem que ele amou lá? Ele amou o cara que matou a filha? Não amou. Foi Deus, entendeu? E por que eu tô falando isso? Nossa, que cruz, hein? E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa implorar para Deus. Não só, tipo, que nem a gente falou semana passada das virtudes. A gente precisa implorar cada ato nosso. Deixar a gula, ser mais virtuosa, vir à missa, me preparar para a morte. Tudo a gente precisa pedir para Deus. Um perdão. Deus, não consigo perdoar. Se você não me der essa força, se você não me der essa sabedoria, eu não vou perdoar. Quanto mais honesta o nosso coração for com Ele, mais Ele retribui. É interessante você falar, eu lembro de Santa Teresinha, né? Ela encontra a fórmula da pequena via como uma fórmula de vida, né? Que é se colocar pequeno. Porque a maior dificuldade nossa, depois se quiser cortar esses comentários para não ficar muito grande. Não. A maior dificuldade nossa, eu acredito, a gente, é a nossa soberba, né? É. Nossa soberba, porque você pensa assim, já estou numa caminhada, nossa, eu sou uma pessoa assim, quando vê cai, né? E a gente se reconhecer pequeno. Eu não te falei que quando eu vim pra cá, o que aconteceu? Assim, eu vim pra cá e como a gente tava com uma vida muito consolidada lá, tipo assim, de missa, as coisas, cheguei aqui e falei, nossa, já tô boa, não sei o que, tô maravilhosa, ia na arautos, cheguei aqui e comecei a faltar de domingo na missa, porque, tipo assim, é outra realidade. Aqui era outra realidade que a gente não tá acostumado. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. E às vezes também é pra gente também, assim, né? É que nem ela falou assim, às vezes é uma soberba a nossa, assim, né? Também, tipo assim, alguma coisa do ego, né? Alguma coisa do nosso ego, né? Tipo assim, tá lá, né? E aí, então, aí fica a pergunta, né? Tipo assim, se a gente não conhece, a gente não ama. Se a gente não conhece Deus, a gente não ama. Se a gente não conhece os mandamentos dele, a gente não ama. E aí, por escolha nossa, né? A gente precisa ter uma boa relação com Deus. A gente precisa ter uma relação de intimidade com Ele, né? Para exatamente na hora do juízo particular
Porque a gente, no juízo particular, a gente vai falar assim, ai, Senhor, olha, mas meu marido me traiu, assim, sabe? Aí nosso Senhor vai falar assim, se ele vai olhar para sua cara e vai falar, o que você fez diante disso? Né? A gente, todos somos casados, a gente tem que levar nosso marido para o céu, assim como o nosso marido tem que levar a gente para o céu, sabe? É a nossa função. Então, tem uma moça, gente, agora não lembro. Ela falando de uma santa que era casada, eu não consigo lembrar, mas falou assim que quando ela descobriu que o marido traiu, ela foi desesperada pro padre. Aí o padre pegou e falou assim, o que foi isso que ele falou assim, padre, ele vai pro inferno. Essa foi a maior preocupação dela, tamanho nível de evolução que ela tinha espiritual. Não é a minha preocupação, que fique bem claro. Hoje, sendo muito sincero, não é a minha preocupação se acontecer um negócio desse. Mas esse é o nível que a gente deveria ter, né? Aí de novo, né? Então, como que está a nossa relação com Deus, né? Eu tenho pecado mortal não confessado, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar agora. Saiu daqui, tenho pecado, vamos fazer uma anotação do que eu tenho? Vai lá em Congonhal e confessa. Ou aqui mesmo, Padre Maurício, né? Há pecados que parei de combater, ou seja, que nem, tipo assim, da gula. Já cansei de lutar contra ele, vou comer tudo mesmo, vamos comer um pãozinho gostoso, logo depois vamos comer uma Nutella, né? Vamos, sem problema nenhum. Faz 10 anos que eu tô nesse pecado. Então, exatamente, vamos, não tem problema nenhum. Então... Ai, meu Deus do céu. Então... E aí, depois do juízo, como eu falei para vocês, né, tem 2 destinos, que é o céu e o inferno, né? Então, o que é o inferno? É a morte em estado de pecado mortal, né? A gente morre em pecado mortal. E quando a gente peca mortalmente, por nossa escolha, nos separamos de Deus, ainda em vida. Na morte, logo, a gente vai direto para o inferno por causa disso. E aí, uma coisa que pouco se fala, assim, eu vejo que pouco se fala. São raras hoje as igrejas que falam, né? Existe um inferno, né? Existe. Infelizmente, tem igrejas que ensinam que nem inferno mais tem, né? Tipo assim, mas tem. O inferno existe. Ele está na Bíblia, ele está no catecismo. Que foi, Bruno? Desculpa. Uma pregação bem socialista. Então, exatamente, é bem socialista. Exatamente, mas existe o inferno, existe. Tá lá todo mundo. Então, exatamente. Nossa Senhora fez um dos maiores milagres que existiu na história para falar que o inferno existe, para vir um ser e falar que não existe. Ele existe e ele é real. O núcleo da Terra não é fogo? Ai, nossa, o Guilherme já falou disso pra mim, sabia? Não, deve ser lá. Então, não, mas é verdade. Eu não duvido não, sabia? Ele estuda lá, eu não entendo muito. Ele fala assim que o inferno é um estado de ausência de Deus. Isso É um estado de ausência de Deus, exatamente. Isso já é. Essa ilusão, é claro que deve ter. Sim. Mas é a própria ausência. Isso já é um inferno. Tanto é que falam que o diabo, ele sofre exatamente por causa disso, porque ele vê essa ausência de Deus e ele não consegue. Então é assim, e a ausência de Deus é tudo que é ruim, porque Deus é amor. Então, assim, o ódio dele é muito latente, né? Por causa da ausência. Exatamente isso. É a ausência. E aí, uma coisa também que ninguém fala, né? O inferno é o quê? Ele é eterno. Uma coisa que ninguém fala, né? O inferno é eterno. Não tem também assim, não tem volta. Não vai ter uma hora que Deus vai falar assim, não, deixa eu pegar lá meus queridinhos no inferno. Não vai ter isso. Uma vez lá, sempre lá. Vale a pena parar umas horas. Certei de quando Fui lá 2 vezes e você tem que voltar. Ai, gente, eu fui semana passada. Ela tem mais hora pra conversar, né? Gente, eu fui lá semana passada e eu falando pra ele, ele falou assim, de onde que você é? Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, ele vai querer saber até de onde que eu sei. Eu peguei e falei, só lá de Senador. Então tá bom, então vem cá. Continua. Ai meu Deus, agora ele vai saber de onde que eu sou, né? Aí eu vou ficar com vergonha do homem também, né? Eu já fico com o homem do Padre Maristão, já vou ter que mudar de novo. Ele fala que ele tem um parente aqui. Desse jeito. E aí o céu, né? Que é quando a gente morre em amizade com Deus, né? Em estado de graça. E é o nosso fim último também é eterno, né?
E aí, uma coisa que todo mundo faz, né? Que todo mundo acha que é um reencontro familiar, né? Todo mundo fala assim, você vai encontrar a sua mãe lá. Não, gente. Quando eu morrer, eu vou encontrar minha mãe lá. Mas quando eu morrer, eu vou ver Nosso Senhor face a face. Esse é o fim último do homem. Ver Nosso Senhor face a face. A gente vai fazer parte de Nosso Senhor, né? A gente vai estar a gente já está, né? Mas a gente vai ver isso de uma outra maneira no corpo místico, né? E aí vai ser um grande encontro com Deus, né? E aí eu até coloquei assim, porque assim, eu falo isso desde pequeno, né? Que a maior vontade que eu tenho é de abraçar Nosso Senhor depois que assim que eu morrer, é abraçar Nosso Senhor. Só que para eu conseguir isso, eu preciso ir para o céu. Eu não posso ir para o inferno. Não posso. A Ju perguntou esses dias, mãe, você quer ser santa? Eu falei, eu quero, mas aquelas santas igual da igreja, tipo assim, santas, eu falei assim, não, essa aí eu não preciso ser reconhecida, só quero ser santa. Ela, mas por quê? Eu falei, porque eu tenho muita vontade de abraçar Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho muita vontade. Eu nem sei se eu vou poder, né? Eu não sei se eu vou fazer isso. Mas é claro. É claro. Ela vai estar lá, já vou explicar, já tem aqui, ó. Então... E aí o purgatório ele não é assim, como fala, uma opção. Ele não é uma opção. É quem vai para o céu. A pessoa vai, já está certo, ela vai para o céu. Só que ela vai ser purificada antes. O que é o purgatório? A pessoa percebe a ausência de Deus, mas ela sabe que ela vai ter Deus depois que passar. Então, assim, ela vai ter um semi-inferno. Você entendeu? Ela vai ter... Ai, Jesus amado. Sentir essa ausência de Deus é coisa mais triste. Então, exatamente. Se a gente já fica agoniado, imagine quando a gente vai ser a amplitude de tudo, né? Meio, né? Aí Santo Afonso, ele ensina que é muito melhor, que é muito melhor a gente satisfazer a pena nesta vida do que deixá-la para a purificação futura. Então, ainda em vida, a gente tem as ferramentas que nosso Senhor Deus deu pra gente purificar e ganhar tempo no purgatório. Então, ao invés de eu passar 100 anos no purgatório, a gente pode passar 5 anos. Como? Aí, a Beata Conchita ensina, que é a oração. Nossa Senhora de Fátima também falou disso, né? A oração, a penitência e a mortificação. E, além disso, que é uma coisa muito grande, que, gente, assim, se a gente fosse falar de ferramentas, assim, a gente não tem noção da proporção que é isso, que é a Santa Missa. Porque na Santa Missa, a gente consegue ter tudo isso, oração, penitência e mortificação do próprio Cristo. Então, imagine, quando a gente chegar lá e fala assim, olha, então, eu fui em 55 missas, ou se eu falo pra ele, eu fui em 500 missas, eu tentei ir em missa todos os dias, sei lá, tipo assim, imagine que grandeza que vai ter isso, entende? E rezar pelos outros, né? Aí, aqui acho que tá o ponto mais bonito, assim, por que Deus ainda me deu hoje, né? Tipo assim, por que eu tô aqui ainda, né? Então, assim, Santo Afonso fala que nesse tempo, a nossa vida, ele tem muito valor, porque é quando a gente ganha todos os méritos, a gente ganha tudo, a gente consegue adquirir esses méritos para a eternidade. Então, é aqui que a gente tem essas ferramentas para conseguir a eternidade. Porque depois da morte terminou, acabou. Exatamente, acabou. A gente não tem mais esse mérito para conseguir. E aí ele ainda insiste no livro, né, que então assim, ele fala assim, né, todos os assuntos vão morrer com a gente. Então, se eu tô devendo, vai morrer com a gente. Se eu preciso perdoar alguém, vai morrer com a gente. Se eu tenho um filho, vai morrer com a gente. Se eu tenho um cachorro, vai morrer com a gente. Então, todos os assuntos vão morrer com a gente. A salvação, presta atenção, porque isso é muito bonito. A salvação é a única que vai com a gente, que vai dar a eternidade pra gente. A salvação é a única coisa eterna, é a salvação. E aí, e detalhe, ela vai ser permanente, né? Então, se você soubesse que você ia morrer na sexta, tá, gente? Na sexta. O que vocês fariam amanhã? Aí eu peguei aqui e anotei algumas coisas. Então assim, então eu posso abandonar o pecado e as ocasiões que me fazem pecar. Eu posso ir confessar. Lá em comunhão. Pouso Alegre. Ir à missa e assistir como se fosse a última vez. Assiste mesmo. O que é porque como se fosse a última vez? De você prestar atenção, de você pedir ao Senhor,
Meus filhos estão me desconcentrando. Então, deixa eu prestar atenção no máximo que eu conseguir. Me ajuda, eu preciso dessa ajuda. Deixa entrar no meu ouvido. Quando você for fazer, né? Senhor, abre meu coração. Eu sozinho não consigo abrir. Senhor, abre meu coração, né? Perdoar e suportar a dor. Ou seja, qualquer dor, que nem você estava falando, né? Quando a gente está passando por uma dor física, uma dor emocional, Senhor, eu não aguento mais, mas eu entrego para o Senhor. Eu estou entregando na sua mão, porque eu não aguento mais e eu preciso me purificar. Eu quero entregar na sua mão. Se a gente está vendo o nosso marido sofrer, entrego na sua mão, Senhor. Eu entrego na sua mão, está na sua mão. Eu estou entregando essa dor, eu estou vendo essa dor, eu estou entregando para o Senhor. Eu sei que vai passar, enquanto não passa, eu entrego para o Senhor. E isso a gente pode fazer, inclusive, para os outros, assim, sabe? Eu falar assim, olha, Senhor, tal pessoa está doente, então eu estou entregando para a cura dela. Eu estou entregando. Isso é muito poderoso. Nas horas de parto, eu faço assim. Que senhora. Então... Que é uma beleza, mas então bora, vamos aproveitar essa dor horrível. Queridas, pai. Aí, pronto, acabou sua quinta. Sua quinta acabou. Você vai morrer. Então, aí ganhamos mais um dia, pela providência divina, cheia de amor e de misericórdia. A quinta acabou e o tempo perdido não volta. Ou seja, Ele te deu mais um dia e o tempo perdido não volta. E aí o encerramento que eu vou fazer para vocês. Então, Deus não quer tanto, mas tanto, gente. Tanto, mas tanto assim, a gente precisa, a gente nunca vai saber certinho, mas a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Ele quer tanto a gente lá com Ele. Ele ama tanto a gente, mas tanto, assim, tanto. Ele pensou no cabelinho da Karina, assim, sabe? Que Ele nos dá mais um dia todos os dias. Então, Ele dá mais um dia todos os dias. E, além disso, Ele deu duas coisas pra gente. Ele deu a mãe dele pra gente. Ele deu a mãe dele. Lá na cruz, ó. Ele lá, todo ensanguentado, cheio de dor, Ele falou, toma aí a sua mãe. Então, Ele deu a mãe dele pra gente. E Ele deu um anjo da guarda com uma missão do quê? De salvar a gente. Então, a gente tem que pedir muita intercessão para os dois. Sempre. Pedir intercessão para Nossa Senhora, pedir intercessão para o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, ele vai... o anjo da guarda ajuda com uma vaga de carro. Porque eu peço para ele, meu anjo da guarda, tadinho, ele deve, a hora que eu vou falar com ele, vai falar assim, ai, meu Deus, essa mulher de novo. Olha, o chat GTP e o meu anjo da guarda não aguenta mais. Não aguenta mais essa mulher falando, entendeu? E aí, a gente precisa rezar muito para os dois. E a gente, quando a gente reza, né, a Ave Maria, a gente fala, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E aí, igual o filme da Alto da Compadecida, vocês já assistiram? Que ele tá lá, né, no juízo final, aí ele fala, tem uma última pedida. Aí o Nosso Senhor fala, né, como assim? Ele, vou agora pedir a intercessão dela. Aí aparece a Senhora de Aparecida. Vocês já assistiram? Assiste, é muito legal. Nosso, Alto da Compadecida. É muito legal. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês depois eu passo para vocês escrito, se vocês quiserem, que é, eu preciso me confessar? Qual pecado que eu preciso, que eu fico adiando abandonar? Sabe aquele pecado que eu fico adiando? Ai, uma fofoquinha, ai, uma golinha aqui, uma ira com meus filhos bonitinho. O que eu fico adiando? Existe alguém que preciso pedir perdão e perdoar? Estou em falta com algum dever meu, ou seja, algum dever de Estado? Eu estou em falta com algum dever? Qual apego compete com Deus dentro de mim? Ou seja, tem algum apego que a gente tem, que a gente não quer deixar de fazer, porque isso compete com Deus, isso se torna um novo Deus na nossa vida, sabe? Qual que é esse apego? Se Cristo perguntasse, olha só, gente, se Cristo aparecesse na sua cara agora e falasse assim, o tempo que eu te dei, o que você fez com ele? O que você ia responder? E o que mudaria imediatamente depois de tudo isso, tá? E aí, novamente, né, o que eu falei no começo, né? O objetivo não é sair daqui fascinada, perturbada, porque, agora eu preciso correr, eu vou morrer amanhã, não é isso. Mas é sair decidida, né? Eu fazendo isso daqui, eu de verdade, eu fui anotando no meu caderninho pessoal, eu tenho, acho que até eu trouxe, eu comprei na Shein, ele é bonito. Só não vou dar na mão de vocês, gente, porque eu tenho minhas anotações pessoais, mas ele é bem bonito. Eu fui anotando. Então, assim, o objetivo... Eu vou passar lá no grupo. Você tá no grupo, não tá? Você tá no grupo? Tá.
Aí eu vou passar para vocês. Então, assim, é sair daqui decidida a fazer como São Miguel faz. A gente usa ele como modelo, que é fazer um bom combate. São Miguel faz um bom combate. A gente vai fazer um bom combate para morrer bem, independente de quando for. A gente vai fazer esse bom combate. E é isso. A dúvida ontem foi, no meio da nossa conversa, foi se as nossas obras nos salvam. Então, as nossas boas obras podem nos salvar. Então, a resposta curta e grossa e direta é que não. O que nos salva é o estado de graça, ponto final. Aí você vai falar assim, Karina, mas então uma pessoa que viveu a vida inteira em estado de graça, mas assim, um dia antes de morrer, ela entrou em pecado mortal e ela morre sem se confessar, ou seja, entrar em estado de graça. Ela vai para o inferno? Ela vai para o inferno. Ela não é salva. O que salva, o que faz a gente entrar na morada do céu é o estado de graça. E o estado de graça vem pela confissão. Então é isso. Aí você vai perguntar se isso tem mérito. Tipo assim, ai, Karina, então eu não vou fazer mais obra, não vou rezar, não vou mais nada, né? Então são dois caminhos aí. O primeiro é que se você parar de fazer, você para de alimentar o espírito e obviamente aí você, se você está em pecado, se você está em pecado mortal, você continua nesse caminho e aí de fato você não tem a salvação. Ponto final, acabou a história. Você se entregou, você escolheu isso. Estou em estado de pecado mortal, o que eu posso fazer? Você pode continuar rezando, continuar pedindo para que Deus te dê luz, te dê sabedoria para que você largue o pecado mortal, confesse e entre em estado de graça. Isso é o que vai te fazer levar para o céu, tá? Podemos fazer talvez uma live só disso, uma conversa só disso, talvez a gente possa fazer, mas basicamente é isso.